Os transtornos alimentares cursam com hábitos alimentares não saudáveis e com uma preocupação excessiva por parte do paciente com a forma e o peso corporal. Essa preocupação excessiva faz o paciente se comportar de maneira diferente. Por exemplo, fazendo restrição ou privação de alimentos de forma patológica e também desencadeia comportamentos de purgação, que são, por exemplo, provocação de vômitos, uso de laxantes, diuréticos, medicações para emagrecer e até uma atividade física excessiva. Os transtornos alimentares mais clássicos são a anorexia e a bulimia nervosa. Na anorexia, o paciente já está num estágio em que ele se encontra bastante emagrecido por privação de alimentos, e a bulimia, o paciente com frequência provoca comportamentos purgativos, como o uso de laxantes, diuréticos e a provocação de vômitos. Mais recentemente foi descrito o transtorno de compulsão alimentar periódica, em que os pacientes têm períodos de privação alimentar, mais episódios de compulsão alimentar intercalados com essa privação. E nesses episódios de compulsão, que a gente chama também de binging, o paciente consome grande quantidade de alimento num curto período de tempo. Mais recentemente ainda, tem sido descrito algumas condições que são chamadas de drunkorexia, em que o paciente se priva de refeição em detrimento do uso da bebida alcoólica. Então, o paciente passa a consumir bebida alcoólica ao invés de se alimentar. Existe também a ortorexia, que é uma obsessão que o paciente desenvolve com alimentos saudáveis, somente consome alimentos saudáveis, extremamente saudáveis, e a diabulimia, que acontece em pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1 e fazem então uso de insulina, e aí o paciente deixa de aplicar insulina para perda de peso. Embora os transtornos alimentares eles possam acontecer em pessoas de qualquer idade, eles são muito mais comuns em jovens do sexo feminino. E a prevalência é ainda maior em jovens do sexo feminino que têm profissões de modelo e dançarinas ou bailarinas. Nós podemos desconfiar de um transtorno alimentar quando o paciente passa a demonstrar uma relação não saudável com a alimentação, seja fazendo restrição ou privação de alimentos e refeições, ou seja, fazendo episódios de compulsão alimentar. E além desses comportamentos alterados, o paciente, até previamente que esses comportamentos, ele passa a ter obsessões, que são pensamentos excessivos de preocupação em relação a peso corporal, a imagem corporal e a forma do corpo. Os transtornos alimentares, eles aparecem com maior frequência naquelas jovens que têm uma dificuldade maior de lidar com a frustração de não ter a imagem corporal desejada. E quando não é tratado, ele geralmente evolui para quadros depressivos mais importantes associados. A internet, o uso excessivo de redes sociais e até a valorização dessa exposição, com certeza tem contribuído para o aumento dos transtornos alimentares. Na medida que o jovem se percebe não tão adequado ao padrão de beleza exposto nas redes e se sente frustrado com isso. O tratamento dos transtornos alimentares é obrigatoriamente multidisciplinar. Além do médico psiquiatra que vai ser responsável pela prescrição da medicação, esses pacientes têm que ser acompanhados por
profissionais da área de psicologia e nutrição que tenham experiência no tratamento desses transtornos. Em casos mais graves, é necessário a hospitalização desses pacientes em hospital geral para tratamento de complicações, como uma desnutrição, alteração de eletrólitos, alterações hormonais e situações mais graves como convulsões.